Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fagner. Galera, aqui é o Alê. Nós somos do podcast Direto da Arca. Estamos voltando aqui para gravar, muito tempo sem gravar. Alguns dias aí devido a trabalhos na igreja, né? Muita coisa na igreja, graças a Deus que estamos trabalhando para a obra de Deus. Trabalho profissional também. E também, verdade. O Fagner agora tá mais longe, né, Fagner? Tô. Tá lá em Sampa? Tô em São Paulo, o bicho tá pegando. Tá difícil. Imagina, vim de lá pra aqui. Estamos, bora! Eu tô vindo direto da quaresma, né? Qual que é o que eu falei, né, irmão? Você tava em retiro? Ai, não. Via Sacra, valeu, Lu. Tava vindo a Via Sacra, galera. Tava tocando a Via Sacra? Tava tocando a Via Sacra. Pra vocês entenderem, agora é exatamente... Lógico que enquanto você for ver, tá em outro horário, mas agora é 10h28 da noite, horário de Brasília. Sexta-feira, dia 20 de fevereiro? 20 de fevereiro. 20 de fevereiro de 2026. O que vai acontecer no mundo? Estados Unidos vai invadir o Irã, hein? Vai. Falou que vai invadir. Acho que é capaz que quando a gente for gravar o próximo, já vai ter invadido. Aconteceu. Caramba. O cara gosta de invadir coisa, né? Acho que desde quando a gente começou o podcast, sempre tem uma guerra começando. Tanto é que ainda tá tendo a da Ucrânia, né? Teve da Ucrânia, depois teve a de Israel, teve a de Venezuela. A gente fica aqui narrando guerra. Só guerra, gente. E assim vamos demarcando o podcast com cada uma das coisas que estão acontecendo. Exato. Teve carnaval. Agora. Teve Lula, teve famílias enlatadas. Nós somos famílias em conserva. Conservados no Senhor. Pra falar a verdade, eu perdi tudo isso, que eu não vi nada. Mas você não viu isso aí? Não, eu desliguei. Eu me desconectei. Você não perdeu coisa nenhuma. Mas é importante saber o seguinte: uma escola de samba homenageou o Lula, usou dinheiro público. Nossa, vou nem dormir. E colocou. Foi um fiasco, inclusive foram rebaixados. Eu não sei exatamente isso quer dizer, porque eu também não acompanhei, eu também não assisti, mas os flashes que a gente foi. Teve umas alas bizarras, entre elas uma lata com uma ala com umas pessoas vestidas com uma lata em conserva. De ervilha, sabe? De conserva, com uma foto de família, escrito família em conserva, uma coisa assim, né? Falando que as famílias conservadoras. Meu Deus do céu. Sei lá, são enlatadas. Cada vez pior, né? Cada vez pior. Enfim, foi isso que. Essas coisas estão acontecendo. Tá difícil, hein? Em compensação, começamos a quaresma. Começamos, graças a Deus. O tempo de deserto, tempo de busca de santidade. Começou a quaresma. Começou. Tem um monte eu gosto de de tempo, gosto. Você tá fazendo o rosário com o Frei Gilson 4 da manhã? Não. Nem eu. Não. Mas é porque eu não consigo. Não consigo. Olha, minha esposa faz, mas fala, eu já acordo 5h30. Não dá. Eu falei, olha, eu não consigo. Eu consigo depois, tipo, durante o dia e fazer. 4 da manhã eu tô dirigindo já. Você tá dirigindo 4 da manhã? Eu acordo 4h10 mais ou menos, aí eu vou buscar minha sogra, eu volto, eu começo a arrumar os carros pra umas 5 horas já começar a rodar. É mesmo? Porque eu já vou liberando os carros. Porque minha esposa ela sai 4h40 da manhã de casa. Não, então você já tá 4 horas já tá em operação. 4 horas eu levanto, 4h10 eu saio de casa. Você já tá em operação. Já tô em operação já. Muito bem, então é isso. Nós estamos falando sobre Paulo. Uma jornada sobre as cartas de Paulo. Cartas de Paulo. A gente vai ter que gravar de novo Gálatas. Já gravamos, mas perdemos. Perdemos. Infelizmente aí teve deixar registrado. um desastre. Mas vamos regravar pra vocês melhor do que foi, porque é providência de Deus. Deus falou assim, isso não estava bom. Tá publicado mas vai ser melhor. Só o 46 e no YouTube também o 46, que é Tessalonicenses 1 e 2, certo? Então hoje nós vamos gravar primeira carta aos Coríntios. Isso, e depois a gente volta no próximo e faz Gálatas. E Gálatas. É isso aí. Aí depois vai ficar mais... Pra dar continuação, pra não se perderem ali, né? Exatamente. É isso que a gente vai fazer. Beleza? Vamos que vamos. Roda a vinheta. Vamos começar. Então é o seguinte, primeira carta aos Coríntios, a gente vai tentar fazer uma dinâmica um pouco diferente. Sim.
Então, enquanto nas outras cartas a gente leu o Tessalonicenses, por exemplo, a gente leu o Tessalonicenses inteiro, aqui a gente vai tentar dar uns pulos, tá? Porque essas cartas são muito longas, então se você pega 1 Coríntios, por exemplo... Vai até 22, 14, 15. 16, 15, vai até o capítulo 15 e 16, aqui que é o que a gente vai passar 15. Então, são muitos capítulos até o 16, que é recomendações finais, dá bastante coisa. Vamos dar uma pincelada aqui sobre cada detalhe. Isso. Tá? Então, de forma resumida, porque agora você pode pôr na inteligência artificial, ver as coisas, você vai perceber que a carta aos Gálatas foi escrita quando Paulo estava em Éfeso, desculpa, a carta aos Coríntios foi escrita quando Paulo estava em Éfeso, e Paulo passou em Coríntios mesmo, lá em Corinto, na verdade, né? Coríntios é quem mora em Corinto. Paulo passou em Corinto, ficou 1 ano e meio lá. Montou uma comunidade com Átila e a Priscila, uma grande comunidade. A cidade de Corinto é uma grande cidade da época. Para você ter ideia, a Bíblia de Ave Maria, essa edição de estudo, ela cita aqui que havia 200 mil homens livres e 400 mil escravos. Tinha 600 mil pessoas na cidade. É um Osasco. Eu acho. Já que tinha cachorro quente de pombo. Eu suponho que eles exageraram aqui. Mas tudo bem. 600 mil pessoas. É muita Corinto, coisa. vocês colocarem aí, vocês vão ver que é uma cidade da região na Grécia, né? Fica ali no Istmo. Istmo é aquele pedacinho que vai ligar o continente à ilha, né? Uma tripinha. A tripinha. Era extremamente importante, até que havia os Jogos Olímpicos do Istmo. Você tem os Jogos Isso que eu te perguntar, esses Jogos Olímpicos era igual os de hoje ou era, né? Já existiam os Jogos Olímpicos de Atenas. Aqui também existiam os Jogos Olímpicos do Istmo. Então é uma região muito importante. Uma região portuária, tem porto dos dois lados. Então tem muito escravo, muita gente pobre, muita gente rica também. Então explodindo. Uma discrepância social muito grande na região de Corinto. Paulo, obviamente, como em todo lugar, procura uma sinagoga e é rejeitado pelos judeus já logo de imediato. Ele começa evangelizando os pobres. Então, esse é o debate que a gente vai começar a ter. Quando Paulo está em Éfeso, os fiéis aí de Corinto vão até Éfeso e leva para ele uma série de questionamentos. Paulo já havia escrito uma carta. Essa carta, ele cita essa carta, inclusive, anterior à primeira carta aos Coríntios. Houve uma carta 0 aos Coríntios. E essa... Carta 001. Não funcionou. Mas enfim, a primeira carta aos Coríntios... Mas você fazendo piada é muito engraçado. Você tá me zoando? Tô. A primeira carta aos Coríntios se perdeu. Então o que nós temos como primeira carta aos Coríntios, na verdade, já é a segunda. É a segunda, né? Então, tanto aqui, Paulo vai citar uma carta. Essa carta, a anterior, se perdeu. Então, voltando aqui... Essa é uma carta que vai lidar com vários temas, tá? Essa carta lida com vários temas. Então, primeira carta aos Coríntios passa por muita coisa. Então, prestem muita atenção, porque em vez de ficar lendo aqui cada uma delas, a gente já vai tentar ir direto nos pontos, que são muitos, beleza? Então, vamos junto com a gente aqui. Primeiro ponto da carta, primeira polêmica da carta, a gente já tem no capítulo 1, aqui no versículo... Lê pra gente, Ale, do versículo 11... Até o 16, por favor. Beleza. Vamos lá, galera. Eu vou ter que assar o nariz. Vocês vão ter que me ouvir assar o nariz. Tá dodói, gente. Ele tá dodói. É Covid. Será que é? Sai fora, não. Pelo amor de Deus. Será que dá pra pôr uma música de fundo? Depois o Lu corta lá. Vai lá. Vamos lá. 11. 1 Coríntios, primeira carta dos Coríntios. 11. Carta aos Coríntios. Foi o que eu falei. Não foi não? Não é dos. É aos. A carta foi para eles. Desculpa. Não foi escrita por eles. Tá bom, gente. Aos Coríntios. Vamos lá. A carta aos Coríntios. Carta aos Coríntios, vamos embora. Pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de entre vós se usar a linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim, ninguém poderá dizer que fostes batizados em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Boa, obrigado. Além destes, não me consta ter batizado ninguém mais.
Pronto, muito bom. Então aqui esse é o primeiro ponto que Paulo já vai tentar resolver, é porque, como ele tira embora, e lembra, ele está em Éfeso já, começaram a ter partidos dentro da comunidade de Corinto. Então, alguns falavam assim, pessoal, isso acontece em paróquia até hoje, tá? O padre é muito querido naquele lugar, o padre é transferido, aí chega um padre novo, o pessoal fala, não, é que eu sou do padre Antônio. Eu sou da época do padre Alfredo. Mas ele sempre fez desse jeito. Mas ele sempre fez desse jeito. Mas o padre José ensinou sei lá o que pra gente. Dessa forma. Não muda nada. Aqui estava a mesma coisa, era exatamente o mesmo problema. Vocês pegarem o capítulo 18 do Atos dos Apóstolos, vocês vão pegar quando o eloquente, inteligentíssimo, judeu alexandrino chamado Apolo chega na cidade de Corinto. E resolve a parada. Não, o Paulo tinha saído, o Apolo, que é do grupo de Paulo, chegou lá e continuou a evangelização e tudo certo. Mas aí começam a aparecer esses partidinhos, né? Eu sou de Paulo. Eu sou do Apolo. Eu sou do Cefas. Cefas é Pedro, tá? Eu sou de Cristo. Pronto, não sou de ninguém, sou de Jesus. Então, primeira coisa que Paulo vai criticar é essa questão desses grupinhos. E isso é importante, tá? Primeiro porque Paulo vai dizer, mas por que você é do meu grupo ou do grupo do Apolo? O que tem a ver? Só porque o Apolo é, sei lá, mais eloquente, se expressa melhor, é bonitão. Falamos disso aqui lá quando a gente falou da história geral de Paulo, que Paulo não era lá, que era as coisas. Né? Era uma Pepsi. Provavelmente baixinho, feiozinho. A gente já sabe por outras cartas que Paulo não se expressava tão bem falando. Ele se expressava muito bem escrevendo, mas falando nem tanto. Então o Apolo era um cara mais querido, né? O Apolo é um cara mais querido. Então nós temos ali o Apolo, mas outros vão falar que é de Cefas. Por que de Cefas? Não, porque eu sou dos apóstolos, né? Como Paulo, a gente já viu nas outras cartas, a gente vai regravar a carta aos Gálatas, vocês vão perceber a crítica muito grande de que Paulo não viu Jesus. Lá na carta aos Gálatas é um questionamento muito grande. Então alguns aqui vão dizer, não, mas eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Interessante, né? Porque eles estão em Corinto falando que são discípulos de Pedro. Muito interessante isso. Pra gente ver como a fama de Pedro, de fato, espalhou bastante. Se espalhou com muita velocidade. E outros vão falar, eu sou de Jesus. Eu sou de Cristo. Isso é importante, tá? Porque alguns vão falar assim, eu não sigo a igreja. Sou nada, sou ateu. Eu sigo Jesus. Inclusive hoje, nas denominações protestantes, é muito comum você encontrar o tal do termo desigrejado. Desigrejado. É protestante, né? Vive a... que ele se desiludiu com as muitas denominações ali que ele passou. Ele se desiludiu com aquelas denominações e aí diz, não, eu e a Bíblia me basto, porque esse é um problema do protestantismo. Como é sola a escritura, no fundo, a igreja não passa de um local de convivência entre os fiéis. Só para dar oi, boa tarde, bom dia. Um ou mais estiver reunido em meu nome, lá eu estarei presente. É claro que isso é importante, sim, mas a pessoa vai dizer, não, mas eu resto da minha casa com a minha família. E aí você acaba tendo uma igreja por família. Então isso é uma coisa muito perigosa. Quando a pessoa fala, eu sou só de Cristo. Não, você tem que estar vinculado com a igreja. Agora, dentro da igreja não tem divisão. Tem diferentes carismas. Uns vão dizer, mas a igreja católica tem divisões, porque tem carismáticos, porque tem, jovens sarados, porque tem tradicionais. Não. Jovens doentes. São diferentes carismas. Jovens doentes também. São diferentes carismas, mas não são diferentes igrejas. Então esse é um ponto. Tanto é que o que nos une são os sacramentos. Sim. Os sacramentos nos unem, o que nos une é a Bíblia, o que nos une é o Papa. Então nós temos uma única igreja. Então a primeira crítica de Paulo já era essa, tanto é que Paulo vai usar o seguinte, né? Então estaria Cristo dividido? Lembrando que Paulo, ele vai trabalhar muito isso na segunda carta aos Coríntios, mas também na carta aos Romanos, que é a igreja como o corpo de Cristo. Ele vai trabalhar muito isso. Então quando ele está dizendo, estaria Cristo dividido? A pergunta é justamente, como a igreja é o corpo de Cristo, estaria Cristo dividido? De jeito nenhum. Cristo não está dividido. É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Paulo está dizendo, é no meu nome que você foi batizado? Inclusive eu nem batizei vocês. Paulo está falando. Né? Eu batizei 2 aí, mas o Estéfanas, e foi só isso aí, cara. Ainda bem que eu não batizei, porque ninguém vai poder dizer, não, eu sigo Paulo porque eu fui batizado por ele. Não. Então Paulo está dizendo,
Importante, não pode ter divisão. É uma única igreja. Uma única igreja. Então esse é mas precisa ter igreja. Não dá para seguir somente Cristo cabeça. É Cristo total, cabeça e corpo. Sim. Muito bem, esse é o primeiro ponto, muito importante. Depois Paulo, a partir do versículo 18, vai discutir sobre sabedoria. Por que isso? Porque muitas pessoas apareciam lá em Corinto, né, nessa região grega, com uma certa eloquência, um bom estilo de falar, falava bonito, se posicionava bem, lembrando, né, terra dos filósofos. Então, Paulo vai criticar exatamente isso, sobre essas pessoas que aparentam uma sabedoria. Versículo 18, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é força divina. Está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Paulo aqui como um todo, veja, isso é muito importante. Eu já ouvi gente falando, mas está vendo... Por isso que não faz sentido você estudar filosofia. Inclusive, muitos protestantes não estudam filosofia e vai se basear nessas passagens de Corinto, onde Paulo critica os sábios ou critica a filosofia. Ele não critica diretamente a filosofia. Tinha muita soberba no caso? Sim, é uma soberba aqui. Mas Paulo não está criticando isso. O que Paulo está criticando é a soberba deste conhecimento de forma isolada. E tem um outro detalhe muito importante. Paulo aqui está falando para pobres, para pessoas simples, para pessoas que tiveram pouco estudo, pouca formação. Entendimento. Como é que a gente sabe isso? Pelo versículo 27, pelo versículo 26, vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto no mundo, ou seja, o que não serve no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. Então, o Paulo, que Paulo vai dizer depois ao longo do capítulo 2, como um todo, o que ele vai falar justamente é que a sabedoria vem de Deus. Esse é um ponto importante. A liberdade, a consciência e a verdade, né? Esses são um ponto. Senão a gente não pode esquecer que os atributos da alma humana são a inteligência, que tem como dom buscar a verdade. A inteligência sempre busca a verdade. E nós temos a vontade, que tem como dom, como finalidade, buscar o bem. Então, a vontade busca o bem, ou seja, tudo que eu faço é tentando fazer coisas boas. Às vezes faço coisas ruins achando que são boas, mas eu estou achando que é boa. Então, eu estou buscando a bondade. Essa é a vontade. E a inteligência sempre busca a verdade. É isso que Paulo está dizendo. Então, mas o que Paulo está querendo dizer aqui no geral, quando a gente entra pelo capítulo 2, ele diz que a inteligência e a vontade, a inteligência só vai buscar a verdade plena e a vontade só vai buscar a bondade plena se for iluminada por Deus. Se tiver inspiração por ele. É isso que ele vai colocar a partir daqui do versículo 10 do capítulo 2. Então, o que nós temos que aprender com isso é o seguinte: a sabedoria humana pura, sem a iluminação divina, ela se perde. Entendi. Tá? Então a gente sempre precisa da graça de Deus. A graça de Deus ilumina a inteligência. Uma orientação, para buscar a verdade plena. Porque senão eu fico convicto de uma coisa, acho que aquela coisa está certa, mas no fundo a coisa está errada. Está errada. Olha só. Por outro lado, eu tô com uma vontade que ela está buscando, achando que ela está buscando coisas boas, mas no fundo ela está buscando coisas más. E mal em que sentido? Mal em que sentido? Mal porque a vontade não busca a Deus e a inteligência não busca conhecer a Deus. Conhecer a Deus. É isso. Caraca, meu, você tá filósofo hoje, hein? Tô que tô, né? Rapaz, tá que tá hoje, isso você vê, não vai. Até o capítulo 2 vai passando por ali, tá? Tá. E é interessante que, como o Paulo está falando, né, ele vai adaptando o discurso dele para o estilo da pessoa. Então, por exemplo, a quantidade de conhecimento que aquela pessoa tem. Pega aí o capítulo 3, o versículo 1 até 2. Só 1 e 2. 1 e 2? 2 do capítulo 3. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podeis suportar.
nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Viu? Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, como vocês são seres carnais, ou seja, vocês não estão buscando a santidade. Vocês continuam na mesma, vou falar a verdade. É que senão a pessoa acha, eu já ouvi protestante falando isso inclusive, é que nós somos seres carnais, a gente só vai ser espiritual quando morrer. Não, você é ser espiritual hoje. É que você está se comportando somente com a parte carnal e não como o espiritual que busca a Deus. Então, o que Paulo está dizendo é assim, vocês ainda não buscam a santidade. Então, como vocês não buscam a santidade, eu preciso tratar vocês igual crianças na fé. É isso que Paulo aprendendo a caminhar. Que ele vai falando aqui. Quando a gente olha como a graça opera, né? Como a graça opera, a gente vai ver o seguinte. Olha aí, lê o versículo 11, por favor. 11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele. Volta só um pouquinho. Lê do versículo 9, o 9 e o 10. Nós somos operários com Deus. Vós, o campo de Deus, o edifício de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Paulo está dizendo assim, né? A evangelização é a continuação. Então, Paulo evangeliza um pouco, depois vai vir alguém na continuação dele, na sequência dele, continua evangelizando. E isso é como um edifício da graça. E vai passando um por outro. O que Paulo está dizendo? Mas muito cuidado, porque o outro não pode chegar e construir um conhecimento diferente do que nós já colocamos em você. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante quando a gente fala de magistério e a gente fala de tradição. É muito importante. Por que precisa ter um magistério? Por que precisa ter uma tradição? Para que garanta uma continuidade daquele conhecimento que está sendo passado. Senão chega outra pessoa e ensina outro assunto. Outro que não tem nada a ver. Não, a gente está pregando a Eucaristia dessa forma. Não, pois é, a Eucaristia não é bem assim. A Eucaristia é só um memorial. Peraí, mas a pessoa mudou o ensinamento. Se ele mudou o ensinamento, é o que Paulo está dizendo. Lá no dia do juízo final, virá o fogo de Deus e aí a gente vai descobrir o que de fato era ouro, o que era prata, o que era feno. Caraca! Então, por isso que é tão importante que a gente se mantenha alicerçados num edifício de conhecimento conduzido pelo magistério da igreja, que garante essa progressão, essa continuidade, sem destruir o que havia sido construído. Isso é um ponto muito importante. Por isso que sucessão apostólica é indispensável. Quando você está, o protestante está numa igreja, quer dizer, como qualquer igreja protestante, ela não tem sucessão apostólica. Então, se ela não tem sucessão apostólica, ela começou a construir a partir de onde? Qual base? A igreja católica ficou 1.500 anos construindo andar por andar, com o mesmo material. Aí lá no século XVI, no ano 1500, vem o Lutero e depois ali seus asseclas, Zwinglio, o Calvino e companhia, e começa a construir em cima desse edifício com outro material, mudando completamente. Então, essa é uma coisa importante para a gente meditar usando a palavra aqui na carta de 1 Coríntios. Muito bem. Depois, Paulo vai falar aqui no capítulo 4 sobre o que é ser um ministro, né? Qual é a função? Qual é a função do ministro? Do líder da igreja. Pega aqui o versículo 1 e 2. 1 e 2. E 3, 1, 2 e 3. Tá. Que os homens nos considerem, pois como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Então, que os homens nos considerem, pois como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. É isso. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. A mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência. Contudo, nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Ou seja, a função do líder religioso, aqui do líder, do padre, do bispo, do papa, é servir. A função é servir. E se necessário for, ser morto.
Ô, louco. É muito importante, correr risco, inclusive, ó. É bem interessante. Pega aqui do versículo 9 em diante. Nós vamos 9. até o 13. 13, tá. Do 9 ao 13. Porque, ao que parece, Deus nos tem posto a nós, apóstolos, na última classe dos homens, por assim dizer, sentenciados à morte, visto que fomos entregues em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós, estultos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes. Ele está sendo irônico agora, Isso, né? Vós honrados e nós desprezados, até esta hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados, somos errantes, fadigamo-nos, trabalhando com as nossas próprias mãos, insultados, abençoamos, perseguidos, suportamos, caluniados, consolamos. Chegamos a ser como o lixo do mundo, a escória de todos até agora. É como muitos dos padres, né? Pega a história de São João Maria Vianney. Nossa, como sofreu esse homem, sofreu pelos seus fiéis. Pega a história de São Maximiliano Maria Kolbe, que escolheu ser assassinado no lugar de um pai de família. Quantos e quantos padres, São Paulo Min, que agora, né, teve o dia dele agora em fevereiro, se eu não me engano, era um sacerdote no Japão, então, que também foi martirizado. Pega aí todos os sacerdotes e freiras, todo o clero martirizado na Revolução Francesa. Enfim, o clero, ele aceita, ele sabe que ele pode ser levado à morte por conta de Cristo. Por conta de Cristo. Né, isso é... Isso eu visitei acontecia muito no passado isso, né? Morrer por Cristo. Não, acontece, né? Hoje ainda. Em vários países da África acontece isso. Na Nicarágua a gente teve agora bispo preso, padre preso na Nicarágua, na Venezuela também. Não é novidade aqui não. Eu estive no mosteiro de Nossa Senhora do Monte Serrat, lá no mosteiro, esse mosteiro tem 1000 anos, fica lá na Espanha. E no século passado, na revolta espanhola, mataram todos os monges. Todos. Do mosteiro. Só pra gente... Caraca. Muitas vezes eu falo com amigos protestantes sobre isso. Eu falo, o quanto que o pastor vai às últimas consequências pelos seus fiéis? Não vai. Cara, se a esposa do pastor reclamar, ele muda de lugar. Muda de salão. Ele muda de salão. Ele troca os filhos de lugar. É um chorão. Aqui não, meu amigo. A conversa é outra com os sacerdotes. No capítulo 4, tem um detalhe muito interessante. Quando Paulo fala assim, no versículo 14, por isso vos conjuro a que sejais meus imitadores. Tá. Para isso é que vos enviei Timóteo, meu filho muito amado e fiel no Senhor. Então, isso é muito interessante. As pessoas falam, não, eu sigo o que Cristo falou. Paulo não está falando nada disso. Paulo falou, vocês vão me seguir. Eu sigo a Cristo. Sim. Ou seja, o parâmetro é a igreja. O parâmetro é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Seguir a igreja é seguir a próprio Cristo. Então, quando a gente fala é por Cristo, Paulo está dizendo, igreja primeiro. É na igreja primeiro. É muito interessante, esse dia eu estou fazendo um curso do Padre Paulo Ricardo, e ele vai falar assim, antes de ensinar Bíblia, você tem que ensinar catecismo. É verdade. O catecismo, o amarelão, primeiro, antes de Bíblia. Porque primeiro a igreja. Porque se a pessoa não for... Porque como a igreja é o caminho para Cristo, se a pessoa não entrar na igreja primeiro, ela não vai conseguir absorver o que Cristo é. Eu reforço a questão sobre Cristo total. Porque, lembra, como o próprio Paulo vai dizer, Cristo é a cabeça, a igreja é seu próprio corpo. Então, o caminho que a gente acessa é o caminho pelo corpo, é o caminho deixado por ele. Então, quando Paulo fala, eu vos conjuro para que sejam meus imitadores, Paulo falou, imitem Cristo. Paulo está dizendo, me imite.
E a gente sabe lá na frente que Paulo vai dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Porque ele é a própria igreja. É um apóstolo, uma coluna da igreja. E ele está sempre ali, né? Presente. Muito interessante. Ou seja, toda uma discussão até eclesiástica aqui, de certa forma, né? De eclesiologia, desculpa. Ou seja, sobre igreja. Sobre igreja. Então, nada de facções, nada de divisões. Ou seja, e também, sem Cristo, a gente não vai ter inteligência iluminada, não vai adiantar. E a gente não pode esquecer que nós temos que seguir o que a igreja nos coloca. Como se fosse aquilo, olhe para a cruz, né? Olhe para os caminhos. E a igreja que eu estou falando aqui é a igreja apostólica. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Muito importante. Por isso é o magistério. Não é seguir, aquele padre corrupto, não sei quem pedófilo, não sei quem homossexual ali na... Estamos falando disso. Não estou falando disso. Estamos falando de seguir a coluna, a igreja, especificamente. Os pilares. A igreja. Exatamente. Os ensinamentos oficiais da igreja. É disso que eu estou falando. Vamos lá. Capítulo 5. Paulo muda a história completamente. Então ele vai para o capítulo 5. Agora ele vai discutir sobre moralidade. Aqui acontece uma coisa bizarríssima. Ale, leia pra gente aí, por favor. Sim. A partir do versículo 1 do capítulo 5. Capítulo 5. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai, forte, e continuais cheios de orgulho, em vez de manifestardes tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, eu e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus. Seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Muito bem. Tá de brincadeira, cara. Com o pai, cara. O cara tá tendo um caso com a esposa do pai. Que não é a mãe dele. Sim. Espero. Espero que não seja. Não é. Já tá ruim aqui. Já tá difícil porque já mudou a mãe, né? Mas vai saber o que aconteceu na época. Faleceu, né? Que não conta, né, com o que aconteceu, né? Porque, meu Deus do céu. Agora, outra coisa, né? As pessoas falam, nossa, você não pode ficar julgando, quem julga é Deus. Paulo mandou o cara a Satanás. Já lá de longe. Foi excomungado. Então isso é um ponto importante. Já tá ardendo no inferno. De excomunhão aqui. Judas também tinha sido excomungado, claro. Mas o que a gente tem aqui é a excomunhão, ele é um ato para que a pessoa de fato se arrependa. Então aquela pessoa está impedida dos sacramentos. Sim. Como ela está impedida dos sacramentos, ela vai ao inferno. Porque os sacramentos é o que vão levar. Os sacramentos, a oração, a esmola e tudo mais, é o que vai levá-la ao céu. Né? Porque, na verdade, é a graça. Os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível. Então é a graça que vai levar a pessoa para o céu. Sem sacramentos, ela não tem a graça. Uhum. Então ela vai ser entregue a Satanás. Mas para que Paulo dá essa condenação absurda? Porque o crime foi absurdo. Tá com a mãe do cara, a esposa já do cara. Já começa por aí, né? Um problema de moralidade. Mas a gente sabe que essa pessoa se arrepende. Sim. Lá na segunda carta aos Coríntios, a gente vai ver que ele se arrependeu e Paulo pede para ele ser reincorporado na comunidade. Muito importante, né? Agora, mas versículo 13. De primeira instância é complicado. Né? A outra coisa, né? Os de fora da igreja é Deus que os julgará. O versículo 13. Tirai o perverso de vosso meio. Muito forte. 6. O capítulo 6, ele é uma discussão, assim, estava tendo muita picuinha e muita discussão dentro da igreja. E o que eles faziam? Eles levavam uma pessoa dentro da igreja, discutia com a outra, ela processava o cara. Levava para o tribunal romano. Era forte os negócios, né? A pessoa tá falando, peraí, gente, somos todos irmãos, entendeu? Se tem uma discussão entre vocês, tem que saber resolver entre vocês. Não precisa levar isso aqui. Tribunal. Aqui é todo mundo irmão. Então, mas enfim, né? E depois Paulo, ele retoma o assunto da moralidade do corpo. Por que isso é importante? Porque os gregos, até influenciados por Platão aqui, vão entender que, e já falamos disso várias vezes, que a alma, ela meio que foi aprisionada pelo corpo.
Certo. E quando o corpo morre, a alma vai ser liberta. Esse é o pensamento gnóstico. Né? A alma vem do mundo perfeito, que é o mundo das ideias, o mundo das formas, vem de lá e ela, pum, cai no corpo. Muito parecido. O espiritismo, por exemplo, bebe muito dessa fonte. Então, o que eles falavam? Pô, tudo que acontece com o corpo não interfere na alma. Não vai estragar nada. Então, gula, tranquilo. Faz. Mas eles falam de gula, eu não estou querendo falar de gula, eles estão falando da imoralidade sexual mesmo. É disso que eles estão falando. A gente pode cometer qualquer tipo de absurdo. Que é o corpo, não é a alma. É porque o corpo, isso aqui vai morrer. E até hoje a gente ouve essa história, né? Ah, tem que aproveitar a vida. Ah, e Paulo vai dizer, vocês estão de brincadeira, cara. O corpo é templo do Espírito Santo. Porque aqui, né, na linha do Aristóteles especificamente, porque o Aristóteles vai dizer, não, peraí, cara. O corpo não é uma prisão da alma, é junto, corpo e alma é uma coisa só. Mas na época de Platão vai dizer que o corpo é uma prisão da alma. Então os gregos estavam muito influenciados por isso. E tanto é que no 15 diz, né, dos 6, né? Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Sim. Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta. Então, agora vem outro detalhe interessante, porque, vamos lá, nós temos essa linha filosófica predominante, que é essa linha de Platão, aonde o corpo é uma prisão da alma, ok? Então, tudo que eu fizer com o corpo não vai interferir na alma, então eu posso cometer todo tipo de imoralidade. O discípulo do Platão, que é o Aristóteles, foi aluno do Platão por 20 anos. Depois que o Platão morreu, o próprio Aristóteles fala, o meu professor, meu mestre, estava errado. Não tem nada disso, o corpo é prisão da alma. Tem nada disso. Na verdade, a alma é a forma do corpo. Por que a alma é forma do corpo? E ele vai pela lógica muito simples. Ele olha para as plantas e ele fala, existem plantas vivas. As plantas mortas, ela perde a forma. E some. Não é isso? Sim. Ela decompõe. Sim. Enquanto ela está viva, Tá de pé. está de pé. A planta tem qual é a característica que a planta tem que a pedra não tem? A vida. E o que a gente fala que é vida? Como é que você sabe que a planta está viva? Porque ela está de pé no caso ali. De pé, verdinha. Verdinha, linda, fazendo aberta. fotossíntese, enfim, tendo Fotossíntese, flores, sim. frutos e por aí vai, certo? Então, ela no fundo tem os atributos, vamos dizer assim, metabólicos, né? Tá. Ela tem alimento Isso. e crescimento. E repassa também a... Alimento e crescimento. Sim. Certo? Então é isso que ela tem. E ela não tem mobilidade, né? A planta não se move para onde ela quer. Pelo menos não que eu normalmente, saiba, não que eu né? saiba. Depois, quando ele olhava, então ele dizia, olha, existe algo que sustenta aquela forma de planta. Quando esse algo desaparece, que a gente chama de vida, quando esse algo desaparece, ela decompõe. A pedra não tem isso. Porque pedra a gente quebra, ela decompõe. Sozinha. E continua pedra, só que pedra pequenininha. Então a pedra grandona, a pedra pequenininha, só muda que ela é uma pedra quebrada. Uhum. A planta não. A planta quebrada morreu. Ela volta a ser terra. Então ele diz, opa, existe algo que anima a planta, o ânima ali, né? O Sócrates já havia falado do psique, ou seja, a alma. Existe a alma. Os animais também têm uma característica diferente. Os animais fazem a mesma coisa que as plantas fazem, ou seja, eles se alimentam e crescem, e se reproduzem. Eles fazem, mas além disso, o animal se move para onde ele quer. Sim. Então, animal ele tem movimento e animal tem instinto. É uma outra coisa. Diferente. Muito importante. Que é diferente da planta. A planta não consegue comer a hora que ela quiser. Exato. Já o animal, tendo caça, ele consegue. Tendo pasto, Ele se vira. ele vai se virar. Vai se virar. Se ele for um ruminante, por exemplo. Então, os animais têm um outro tipo de alma. Mas ainda assim, essa alma do animal, que mais do que alimentação e crescimento e reprodução, ela também tem movimento e também tem instinto, quando ela sai, o animal também Morre. do mesmo Some. jeito que a planta. Então esta alma é a forma daquele animal. Quando ele olha para o ser humano, ele fala, opa, é parecido. Sim. Porque o ser humano parece que a planta, ou seja, tem alimento, Sim. crescimento e Alimento e reprodução. O ser humano parece com o animal, porque se locomove para onde quer e também tem instinto, mas o ser humano tem um algo a mais.
O que é esse algo a mais? É essa etapa da alma, esse compartimento chamado razão. Ele porque fala, o ser humano, tem discussão, debate, tem o ser humano consegue pensar sobre si mesmo, um animal não consegue. O ser humano consegue pensar sobre a própria morte dele muito antes dele morrer. Um animal não consegue. Então, isso é dividido em dois grupos, a vontade e a inteligência. Isso só os humanos têm. Eu tenho a vontade só de viver. Pois é, a vontade busca a bondade e a inteligência busca a verdade. Muito bem, isso só os seres humanos têm. Contudo, quando esta alma sai do ser humano, ele também morre, decompõe, some. Ele também perde a forma. Então, o ser humano, quando perde a alma, perde a forma. O animal, quando perde a alma, perde a forma. A planta, quando perde a alma, perde a forma. Então, a alma, no fundo, é a forma do corpo. Então, o corpo não aprisiona a alma, porque ele não consegue viver sem a alma. A alma é a forma do corpo. Isso é tão importante, que o Aristóteles vai dizer isso, é exatamente aonde Paulo está usando, Paulo vai usar esse argumento, mas Paulo vai além. O que Paulo diz que é o que você leu? Vossos corpos é o quê? Templo, membros de Cristo. Membros de Cristo. Membros de Cristo. Mudou. Olha como a gente foi a uma outra categoria. E quando está terminando, ele fala outra todos os seres humanos tem esta alma racional, mas vós, ou seja, membros da igreja, a gente não pode perder o capítulo 5 de vista, que a gente acabou de falar sobre ele, vós, membros da igreja, são de outro grau. Qual é esse grau? Vocês são membros do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é a igreja. E aí vem o detalhe, Paulo não está fazendo uma analogia, ou seja, ele não está dizendo, olha, vocês são como Cristo é. Ele não está fazendo isso. Não. Paulo está dizendo, vocês são. Depois, mais para frente, ele vai desenvolver a questão de, o pé é como se fosse o pé, é como se fosse o braço, é como se fosse a orelha. Depois ele vai detalhar isso melhor. Mas como exatamente a gente se torna corpo de Cristo e por que isso é relevante? Se vocês pesquisarem no capítulo 15 de João, quando Jesus vai falar que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, Cristo está dizendo exatamente isso. Que ele é a videira e nós somos os ramos, ou seja, nós estamos enxertados. A gente também vai ver Paulo falando sobre isso. Nós fomos enxertados. É igual o seguinte, é como se nós fôssemos... Você já viu? É como o enxerto de limão na laranja? Né? Para fazer laranja-lima. Você vai lá, pega um ramo do limão, corta, vai lá no pé de laranja, corta, e aí você junta os dois, põe um copinho assim com terra, aonde você juntou, passa uma fitinha, deixa lá, e depois de um tempinho você vai lá e não grudou. Estão grudados. E vai nascer um outro tipo de fruto. Uma laranja. Laranja. A laranja lima, por exemplo. Uma laranja. Exatamente. Eu acho que a laranja lima é o tipo de laranja. Mas enfim, é assim que funciona. Caraca, então existem enxertos. É muito comum. Você pega um tipo de uva, por exemplo, e junta em outro tipo de parreira e você vai produzir uma outra espécie de uva. Então é isso que Paulo está dizendo. Nós fomos enxertados no corpo de Cristo. Então agora a gente já não vive mais no nosso corpo, a gente vive no corpo de Cristo. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu exatamente no batismo. É no batismo que nós somos enxertados no corpo de Cristo. Isso quer dizer, na prática, que absolutamente todos os batizados são de Cristo. São o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Não é que são de Cristo. São o corpo. O corpo de Cristo. Por isso que Cristo vai dizer lá no Evangelho, quando ele fala assim, quando ele vai falar, mas quando ele diz, né, quando cuidaram dos doentes, quando cuidaram dos famintos, quando cuidaram dos imigrantes, quando cuidaram da viúva, foi a mim que vocês cuidaram. Mas por que isso? Porque todas as pessoas são membros do corpo de Cristo. Isso é tão importante, olha, que no teu casamento, a tua esposa é Cristo. Quando você discutir com ela, você está discutindo com Jesus. Sim. O inverso é vendo por essa... É a mesma, vice-versa. Vice-versa. Vendo então, por esse lado. quando os cônjuges se maltratam, é a Cristo que estão maltratando. Da mesma forma, quando você tem uma união sexual fora do casamento, é como se nós colocássemos Cristo na união sexual. Isso que eu estou dizendo não é uma alegoria, isto é um fato.
Por que é um fato? Porque é exatamente assim que funciona. Tanto Jesus disse isso, quanto Paulo agora está afirmando. Então, quando é muito sério essa afirmação de ser membro do corpo de Cristo. Paulo leva o conceito de Aristóteles da alma como forma do corpo, da união hipostática corpo e alma, a um estágio muito maior. Nível Harvard, né? Que é o nível de membros do corpo de Cristo. Muito bem? Tanto é que ele fala aqui no final, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Pois é, exatamente isso. Ele até vai dizer no versículo 15, né? Isso. Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? Então. Sério, né? Muito bem. Tomamos bastante tempo aqui explicando essas questões filosóficas. No capítulo 7, a gente vai ter a discussão sobre matrimônio e celibato. De forma resumida, Paulo vai dizer o seguinte: o bom mesmo é todo mundo ser celibatário. Igual eu. Paulo vai falar isso. Isso é o bom. Tá tudo certo. O bom é você ninguém se casar. O bom mesmo era ser como os anjos, né? Ele vai dizer ser como eu. Esse é o bom. Mas... se casou... Mas existem as pessoas que são dadas ao casamento. Então tá casem-se. Casem-se. Então, há aquelas outras pessoas que não são dadas ao casamento. Então se mantenham celibatários. Tá? Então Paulo vai falar... Não sai fazendo besteira por aí, pra lá e pra cá. Paulo vai falar muito sobre isso. E depois, obviamente, tem aquela passagem polêmica que a gente vai ter aqui, a discussão, enfim, de matrimônio como um todo. Muito bem. No capítulo 8, Paulo vai começar a entrar numa outra argumentação. Essa argumentação aqui é sobre a caridade. Agora vai começar uma discussão aqui. Primeiro de tudo, o capítulo 8 é muito simples. O que as pessoas estão falando? Olha, eu posso comer a carne sacrificada aos ídolos? Como é que a gente está de tempo aí, produção? Estamos em... Também 18, né? Desse bloco. Por que isso? Porque eles comiam carne e ofereciam a outras pessoas? É porque o açougueiro... Pensa o seguinte, tá? Nos templos judios, né, a carne era oferecida, o animal era oferecido em sacrifício. Sim. Parte do animal sobrava. Tudo bem que isso não acontecia na Grécia, porque isso que eu estou dizendo só acontece no templo. Então só acontecia em Jerusalém. Mas outras religiões também são que ofereciam sacrifícios. As religiões greco-romanas... As religiões greco-romanas, que são daquela região, então só dei o exemplo dos judeus, mas não é o que acontece aqui com os judeus. Porque os judeus só sacrificam animais no templo lá em Jerusalém. O que está acontecendo aqui é porque a religião greco-romana, ela também oferece animais de sacrifício. Tá. E aí sobram os restos do animal. Então o que o senhor fazia? Vendia. Aí a pessoa vai lá no açougue, o açougueiro... Tava vendendo a carne que tava lá. O açougueiro é do Himalaia, entendeu? Do atabaque. O açougueiro matou o frango, entendeu? Matou o frango para fazer a oferenda lá. Mas aí colocou o frango lá para vender. Vai embora. Aí a pessoa fala, e aí, eu como ou não como? Então Paulo aqui basicamente... Não sobrava nada. Paulo aqui basicamente explica assim, pessoal, olha, pode comer, que mal nenhum vai te fazer você comer, mal nenhum. Mas qual é o problema? O seu coleguinha, que está chegando agora na igreja, ele vai ver você comendo aquela carne oferecida aos ídolos e vai se escandalizar. Então, se for para escandalizar, atrapalhar a fé dos outros, não coma. Mas se eventualmente você comer, não vai acontecer nada com você. Tudo bem, passou. Tá? Então, basicamente, é isso. Capítulo 8. O capítulo 9, Direitos eu vou dos missionários. Dar uma puladinha aqui, porque, enfim, é a remuneração aos missionários, para vocês terem um pouco de ideia. Depois a gente já falou de idolatrias como um todo. Sim. Vamos para o capítulo 11, porque começa a ser bem interessante, tá? Bora. Bem interessante. Lê o versículo 1 do capítulo 11, por favor. Capítulo 11. Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções, tais como eu vos transmiti.
Mas quero que saibais que o Senhor de todo homem é Cristo. Senhor da mulher é o homem. Senhor de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta falta ao respeito ao seu Senhor. E toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao Senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com um véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que se cubra com um véu. Quanto ao homem, não se deve cobrir sua cabeça, porque é a imagem e esplendor de Deus. A mulher é o reflexo do homem. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Só um ponto importante. Vocês perceberam que o capítulo 11 parece que ele começou outra carta? Parece. Porque é exatamente isso que a carta aos Coríntios é um remendo. Elas são pedaços de cartas. A primeira e a segunda é assim. Então, olha como começa o capítulo 11, né? Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lembra que já tinha dito isso lá atrás, tá? Depois ele vem, eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções, tais como eu vou as transmitir. Sim. Parece que começou de novo a carta. Outra carta, mais uma no dentro de uma carta. Mas quero que saibais que Senhor de todo homem é Cristo, Senhor da mulher é o homem, Senhor de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, falta ao respeito ao Senhor. E toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com um véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter cabelos cortados ou cabeça rapada, então que se cubra com um véu. Então, a prática do véu é muito interessante, porque Paulo vai deixando claro aqui que ela é uma prática. Ela é uma prática. É o que você externaliza com o teu corpo. O que você está querendo dizer com o teu corpo? Ah, eu vou para a igreja com qualquer roupa. Não é qualquer roupa. Não é qualquer roupa, cara. Entendeu? Não é qualquer roupa. Não vai de qualquer jeito, né? O homem, né? Descobre a cabeça. É muito bonito quando a gente vê os homens do sertão, né? Tira o chapéu na igreja. Tira. Verdade. Porque respeito. Assim, é o que a gente fala, né? É você se abre a Deus. Você não está escondendo nada. Você se abre totalmente a Deus. A gente chama o chapéuzinho do bispo, que as pessoas chamam de kippá. Kippá é coisa de judeu, tá? O chapeuzinho do bispo, que parece um kippá, chama-se solidel. Ou seja, quer dizer, né? Só acima, só Deus. Só Deus. Então é o que você expressa. A sua roupa expressa o que você está querendo dizer ali na assembleia. Por isso que sobriedade e cuidado com a vestimenta é muito importante. Não só na igreja, mas na vida toda. Né? Porque então, senão tem gente que é santo na igreja e o demônio lá de fora. É o Raimundo. O Raimundo. Sabe quem é o Raimundo? Não. Fala aí que é o Raimundo. É um pé na igreja, outro no mundo. Ah, tá. É Raimundo, é um pé na igreja, outro no mundo. Hoje ele tá piadista. Gosto dele assim. Vamos lá, então. Mas vamos seguir aqui. A partir do versículo 17, Paulo vai fazer uma série... Por quê? As pessoas se reuniam nas casas. Sim. Se reuniam nas casas. E é aqui igual a gente faz hoje na igreja. Cada um leva um negocinho para comer. Pá. Agora, tinha gente que não levava nada. Lembra que essa comunidade é uma comunidade de pessoas pobres. Então, muita gente não levava nada, cara. E nem por isso estava impedido de ir. Mas o que acontecia? Tinha uns que chegavam mais cedo, comia tudo. Deixa eu olhar pra ninguém. Devia ser igualzinho a ECC. Ou seja, só tem bolacha de água e sal e bolacha de maisena. Ai, porque aí ninguém come tudo. Sobra, só até sobra. Porque até o do ECC colocou pão com manteiga no já era. Agora, a bolacha neles. Coloca a bolacha nesse já é, sobra. Deixa pra semana que vem, pra próxima reunião. Sempre vai ter pro pobre comer no ECC, porque lá no pós-encontro do ECC, nas reuniões de círculo, de círculo não, porque nas casas é um banquete, mas normalmente os pós-encontros é bolacha neles, e aí bolacha... E toma ele bolacha. Bolacha não aguenta muito, água e sal. 5 bolachinhas já virou uma bola aqui na barriga, aqui assim, uma massa, parece que comer um cimento, né? Você comer uma bola de cimento. Aqui o problema é esse, tá? Só que aí vai vir um detalhe que eu quero que vocês entendam. Agora vem a parte mais importante, na minha opinião, desta carta, tá? A parte mais importante. Porque
E é isso que protestante confunde. Ele junta esses dois pedaços que eu vou contar como se fosse uma coisa só. Mas não é uma coisa só. Então você tem esse pedaço da reunião, onde as pessoas se encontraram lá e estão comendo e tudo mais. E Paulo vai dizer, você quer comer? Come na tua casa. Inclusive é bem isso que ele vai falar, come na tua casa. Entendeu? E depois ele vai entrar na parte mais séria. Então essa parte mais importante, na minha opinião, a parte mais importante da toda a carta, da primeira carta aos Coríntios, começa no versículo 23. Porque depois que Paulo deu toda essa bronca, que é comer na tua casa, a partir do versículo 23 muda o tom, totalmente. Tá. E aí é como se essa parte da bronca fosse uma homilia. Encara dessa forma. Couro comeu. Como uma homilia, onde houve uma exortação e uma orientação moral, de comportamento. Passado essa parte, passou a homilia, vai vir a oração eucarística. Não é isso? Sim, sim. Nós vamos entrar no ofertório, pós-ofertório, oração eucarística. E aí, o centro da oração eucarística é a Eucaristia. É a consagração da Eucaristia. Sim. Então, a partir do versículo 23, Paulo vai fazer exatamente a consagração da Eucaristia. Então, ele vai narrar a missa. A parte da oração eucarística. Então, para os nossos colegas protestantes, não junte os blocos. Do versículo 17 até o versículo 22, brigando com as pessoas que estão esfomeadas lá na ceia. Do versículo 23 em diante, muda tudo. E aí Paulo adquire um tom solene, e não mais um tom de bronca, um tom solene, e ele vai reproduzir exatamente Lucas 22. Não podemos nos esquecer que quem evangelizou Lucas foi Paulo. Então, quando Lucas vai escrever o Evangelho e vai escrever a consagração da Eucaristia, lá no capítulo 22, Lucas foi investigar aquilo que ele via Paulo fazendo. Por isso que nós temos um detalhe muito relevante. A cena da última ceia, consagração da Eucaristia, somente Lucas vai narrar a parte fazer isso em memória de mim. Esse trecho, fazer isto em memória de mim, só existe no Evangelho de Lucas. Não tem em Mateus e não tem em Marcos. Em Mateus, em Marcos e Lucas tem toda a oração eucarística, a consagração certinha. Mas a frase fazer em memória de mim só tem no Evangelho de Lucas. E com quem Lucas aprendeu esta frase, com fazer Paulo. Em memória de mim? Só pode ter sido com Paulo. E como é que a gente tem evidências disso? Essa evidência está a partir do versículo 23 do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Vamos ler ali então. Vamos lá. Eu recebi do Senhor que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que eu entrego por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha, portanto... Muito bem. Até que então, venha. peraí. Viu que ele abre o versículo 23 dizendo, eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti. Isso. Então, ele recebeu de Jesus desta forma. Já falamos lá no primeiro episódio que a gente falou de Paulo, que Paulo vai ao deserto e ele certamente tem um encontro místico com Cristo mesmo. Não é só aquela cena do clarão que a gente vai dizer que ele caiu do cavalo. Não é só aquela cena do Atos capítulo 9. Tem outro momento? Sim, é o momento que ele vai ao deserto, né? A gente fala, ele vai ao deserto da Arábia. E aí ele tem encontro com Cristo. Então ele diz, olha, eu recebi do Senhor, porque se não foi ali, ele recebeu quando? Então, eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Ou seja, Paulo está dizendo,
eu já transmiti isso para vocês várias vezes, né? Tanto que eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti. E aí, 2 pontos. O que eu vos transmiti? 2 pontos. Que o Senhor Jesus, aí ele vai repetir. Este trecho é exatamente o trecho que está no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Pega lá o capítulo 22 de Lucas. Lucas 22. Vai. Cheguei. Pega o versículo 17, vai. Até o 19. 17 ou 19? Até o 20. Desculpa. 20. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribui-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de dar graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Entendeu? Então, esse fazei em memória de mim, exatamente o que nós temos aqui, é exatamente o que Paulo está repetindo aqui no capítulo 11, versículo 23 dos Coríntios. Ou seja, isso deixa muito claro que a igreja, desde o início dela, sempre teve a consagração eucarística. E outro detalhe, a consagração eucarística feita pelo sacerdote na sucessão apostólica. Porque Paulo está dizendo o seguinte: eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti. Ou seja, não é o João da esquina que está transmitindo porque ele quis. Então não adianta o seu pastor protestante, sei lá da onde, dizer que ele tem lá a ceia dele, porque a ceia dele é só um teatro, não serve para nada. Por quê? Porque ele não é da sucessão apostólica. Somente os apóstolos, a sucessão apostólica, pode fazer o que Cristo fez, porque isso é um dom dado por Jesus aos apóstolos, unicamente a eles e a seus sucessores. Então aqui deixa muito claro, onde pergunta: mas por que o padre faz a consagração da Eucaristia? Faz porque a igreja sempre fez. Desde a última ceia de Cristo. E, inclusive, isso está narrado. E outro detalhe, outro detalhe, os protestantes vão dizer que, dependendo da linha protestante, né, ele vai dizer que é só uma representação de Cristo. Que representação coisa nenhuma. O próprio Paulo deixa claro que não é representação de Cristo. Olha o que está acontecendo. Que foi? Não somos então, o próprio Paulo está dizendo que não é representação. Olha aqui. Depois pega aí a partir do versículo 27. 27. Olha o que de fato é. O que agora de fato virou o pão e o vinho. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então, aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Se fosse só uma representação, então você não estaria comendo e bebendo nada para a sua condenação. Então você está comendo e bebendo porque de fato o pão se tornou o corpo de Cristo e de fato o vinho se tornou o sangue de Cristo. Muito importante isso para a gente aqui. A partir do capítulo 12, o capítulo 12 e o capítulo 13 é a maravilha do dom da caridade. Paulo vai falar que há diversos dons. Sim. Mas o mais importante de todos, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, lá no capítulo 13, de nada seria se não tivesse caridade. Eu seria como bronze que soa, ou um símbolo que retine. Símbolo que retine é aquela linguetinha do sino, você bate, pam, pam, pam. Agora pense aquela linguetinha torta. Mas tem uns... Ia fazer um sino meio... Vou falar pra vocês uma coisinha rapidinho, só mudando. Mas tem uns acordes que bate aquele sino que parece que vai explodir o sino, né? Rapaz! Mas eu acho que ele faz com gosto. Não, né? Eu entendo que faz com gosto, mas se não fosse acorde, se eu fosse criança, eu acho que meu sonho é bater o sino. Duas coisas: dar uma pancada naquele sino, rapaz, e girar aquele turíbulo.
eu vejo os coroinha quebrando pau pra ver quem vai arrastar aquele turibo ou bater aquele sino. Meu, é uma vontade, Cruz, né? O moleque cata o negócio, dá uma pancada no sino assim, que se tá do teu lado você fica surdo. Não, nem fala. Eu tenho aquele ouvido meio sensível. Sensível. Rapaz, mas é que... Chega, o Pois zóio é. fica verde assim, ó. Agora, imagina um sino que retine, ou seja, né, Não a faz- linguetinha não faz não faz barulho, nada. faz barulho desafinado qualquer. Lembre que o sino é afinado, né? Sim. Um sino totalmente desafinado ou aquele linguetinha torta ali, batendo nada com nada. Então, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Então, esse vai vir um detalhe. A quaresma é justamente para que a gente volte a exercitar o amor. Sim. Seja, o que é a prática do jejum, né? A prática do jejum é primeiro para que você... É uma prática ascética, né? Você sente a dor dos que sofrem. Sente a dor dos que sofrem. Você também, obviamente, aquilo serve como uma mortificação. Então, a sua razão assume o controle do corpo e diz, se eu quiser, eu coloco o corpo em sofrimento. E estou fazendo isso por conta dos meus pecados. Mas, acima de tudo, aquilo serve para você também sentir a dor dos famintos. Dor dos famintos. O jejum deveria servir para que nós sentíssemos a dor dos famintos. E agora, quando víssemos alguém na rua pedindo uma esmola, você diz, eu sei a dor que você sente. Eu sei a dor que Boa. você sente. Então, porque se não for para isso, não serve para nada. Não adianta de nada fazer. Eu já vi gente falando que o jejum da igreja, da quaresma, da quarta-feira de cinza, da sexta-feira santa, é a pessoa usar para emagrecer. Entendeu? Como assim? Pois é, cara. Então, assim, se não tiver amor, não vai adiantar de nada. E tem outro detalhe, tá? Paulo vai falar muito sobre isso. Cara, você pode ter o dom da profecia. Você pode ter o dom de curar pessoas. Mas se você não tiver amor, você vai pro inferno com o teu dom. Não adianta de nada não podemos também. esquecer que os demônios são anjos. E os anjos possuem seus dons. O Lúcifer não é um anjo da luz. Sim. Então, você vai pro inferno com o teu dom de profecia, com o teu dom de cura. Vai empurrar e culpar. É claro que Deus se manifesta por você e vai parar de se É que você não manifestar. quer ser É óbvio, né? piedoso. Que ele vai parar de se manifestar. Mas o principal de todos os dons é o amor. Amor. É a caridade. Por isso que aí a gente vai ter. E ele vai dizer que isso é superior a todo e qualquer dom que a igreja tem. Inclusive a discussão sobre o dom de línguas que vai ter no capítulo 14. Sempre tem essa discussão até hoje sobre esse negócio de que é uma línguas, né? bobeira. É um dom real, que uns têm, outros acham que tem, né? Mas é um dom real. Vem um detalhe interessante, eu falo sobre isso para os crismandos, né? Conta aí, conta aí. Meu, você precisa saber se você tem o dom. A pessoa fala assim, mas eu não tenho dom de línguas. A pergunta é, você tentou falar em línguas? Eu nunca tentei porque eu acho feio. Aí, meu amigo, como é que a gente sabe que você tem um dom? Você nunca vai saber. Eu não tenho o dom de profetizar. Você tentou profetizar? Vai lá, entre uma oração, olha pro Luciano e eu vou profetizar na tua vida. E aí sabe o que pode acontecer? Não pra nada. Você profetizou pro Luciano, aconteceu outra coisa, tudo nada a ver. Aí sabe o que a gente vai descobrir? Que você não tem esse dom. Então, deu errado. Mas você precisa tentar o dom. Numa dessa aí, cara, dessa aí, Deus vai agir por você e a profecia vai sair. Numa dessa aí, Deus vai agir por você e a Buscar, cura. né? Chama-se buscar. Numa dessa aí, Deus vai agir por você e a cura virá. Numa dessa aí, você vai falar a língua dos anjos de fato. Você vai perceber uma efusão do Espírito Santo orando em línguas. Você precisa colocar teu dom em prática. Você vai tentar ensinar o dom da didascalha, né? O ensino. Tenta ensinar. Eu não sei se você ensinar, mas você tentou? Não tentei. Então, eu falo muito para os crismandos, meu amigo, agora que você recebe os dons do Espírito Santo, coloque em prática. E um deles você tem. Bota em prática, sem pô. dom. O próprio Paulo vai dizer, tem ninguém sem dom. Põe o dom para executar. Aí a gente vai descobrir. Eu não sei. Eu não sei se Deus ouve a minha oração. A pergunta é, faz um teste. Pega os seus irmãos conhecidos que estão sofrendo muito, desemprego, problema de saúde, separação, sei lá, ou encravada, alguma coisa que a pessoa esteja sofrendo e interceda por ela. Peça, né? E aí, sabe o que vai começar a acontecer? De repente você vai perceber que você intercedeu por um irmão e deu certo. Aquele irmão arrumou um emprego. Aí você fala, será que foi minha oração? Ou será que não foi? Aí daqui a pouco você vai e orou pelo amiguinho do dedo encravado, da unha encravada. Aí curou também. Aí você, nossa,
Aí você vai começar a perceber que talvez você tenha o dom da intercessão. Então, meu amigo, põe em prática. Aí você vai descobrir. Faz acontecer, né? Faz acontecer. Porque se você ficar, eu não sei se eu tenho dom nenhum, aí pronto, aí que a gente não descobre dom nenhum e vai ser pior. Porque vai ser igual a parábola dos talentos. Te foi dado 1 talento, te foi dado 5 talentos, te foi dado 10 talentos. E você jogou, para quem teve 10, multiplicou. Para quem fez 5, multiplicou. Agora você que tem um talentinho mirradinho, em vez de você colocar aquele talentinho mirradinho em prática para ele você multiplicar 2 mirradinhos, você guardou aquele talentinho só para você e no final das contas foi pro inferno com esse talentinho mirradinho, porque te foi dado. Te foi dado. E você não fez meleca nenhuma, falou outra coisa. Meleca nenhuma, enterrou. Você enterrou seu bosta. Então temos que colocar os talentos todos em ação. Para de ter medo e vai pra cima. Colocar os dons todos Coloca Deus na frente, ação. né? Muito bem, depois vai ter a discussão sobre ressurreição. Esse aqui a gente já falou bastante. Muito. Na carta aos Tessalonicenses. Acho que já tá bom. Tá bom. Terminamos. E recomendações finais? Recomendações finais. Aqui pro Paulo é sobre a coleta aos santos. Muito bem, sobre o Timóteo indo visitar. É isso. Legal. Gostei. Tá bom, né? Gostei. Tá bom. Gostei pra caramba, hein? É isso aí, pessoal. Acho que é isso. Depois é a segunda carta, que é quase a mesma coisa. Leiam a primeira carta. Próxima gravação a gente volta a fazer o Gálatas. Aí. Certo, Ale? Gálatas fez pro espaço. Né? Acho que tá bom. Tá bom ótimo. por hoje. Isso aí, galera. Se você gostou, chegou até aqui, deixa aquele like maroto. A gente deve falar isso no início, né? Devia ter falado no início, mas aconteceu. Comente. Por que você chegou até agora, até aqui? Estamos no Spotify. Estamos no YouTube. Instagram. Tá lá também. Vamos começar. Desde 3 anos atrás estamos tentando movimentar tudo isso, mas tá... A gente vai fazendo como dá. Vamos quando dá, mas isso é o mais importante. Nos deixa muito feliz estar reunido aqui para passar algo para vocês. O Fagnão, como sempre, aí com teologia, mostrando para nós as palavras aí centradas. Muito bem. Vamos encerrar, pessoal, então. A gente fica, vocês ficam também com Deus, a gente também com Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. E aí, seguindo, São Bernardo de Caraval, que vai completar enquanto Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo. São Bernardo de Caraval vai dizer que Maria é o pescoço que liga a cabeça ao corpo e o corpo ao pescoço. Ninguém vai a Cristo sem passar por Maria. Então peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Amém, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente encerra e permanece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, galerinha. Até mais. Até a próxima.